Olá, meus amores! Bem-vindos à semana 3 de língua inglesa. Agora as atividades do Moodle passam a valer nota. Tem um outro vídeo aí que eu fiz com a explicação sobre as notas. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre os verbos modais. Vou diminuir a minha carinha. Então, verbos modais com a professora Cíntia. Modal verbs. O que são os modal verbs? São verbos modais ou verbos anômalos. É um grupo de verbos que não se enquadra nos padrões estabelecidos para a maioria dos verbos. A gente vai ver que eles têm um comportamento um pouquinho diferente. Eles funcionam como verbos auxiliares, né? Mas cada um com o seu comportamento específico. Então, a gente vai ver alguns deles um por um. Nós vamos ver os verbos modais mais usados nas suas situações mais usadas. Existem outros verbos modais que não estão na aula de hoje e outras situações de uso desses verbos que não estão na aula de hoje. Então, olha lá, quais verbos modais a gente vai ver nesse vídeo? Can, could, may, might, must, should e would. Começando, então, por can, could. Esse verbo modal só existe no simple present e no simple past. Can é a conjugação no simple present. E could é a conjugação no simple past. Em outros tempos verbais, se eu quiser dar o mesmo sentido que eu dou para o can no simple present e para o could no simple past, o que eu faço? Eu uso a forma equivalente to be able to, ser capaz de, por exemplo. Can e could são sempre usados nas formas can, presente, e could, passado, seguidas de infinitivo sem to. Então, se o verbo é speak, can speak, could speak. Tudo bem? A forma básica, a gente chama de forma base do verbo, né? Na pergunta e na negativa, funcionam como auxiliar, ou seja, na pergunta, o can vai para antes do sujeito, could vai para antes do sujeito, e na negativa, eu vou escrever cannot ou can't e could not ou couldn't. Can e could são usados para expressar essas 4 ideias aí, né? Habilidade. Por exemplo, she can ride a bike. Ela sabe andar de bicicleta. Carl could run faster than this. Carl poderia correr mais rápido do que isso. Possibilidade. We can get there in 10 minutes. Nós conseguimos chegar lá em 10 minutos. A lot of jobs could be lost. Muitos empregos poderiam ser perdidos. Percepção. I can see 3 people there. Eu posso ver 3 pessoas ali. They could hear the phone. Eles poderiam ouvir o telefone. Permissão. Can I borrow your pen? Posso pegar sua caneta emprestada? You could stay around if you wanted. Você poderia ter ficado por perto se você quisesse. Olha lá como que eles funcionam então. She can ride a bike. Usei o sujeito, she, o modal can, o verbo principal no infinitivo sem to, ou seja, na sua forma base, ride, e o restante da frase. Para passar para a negativa, se o can funciona como auxiliar, o que acontece com o not? Vem o auxiliar. She can't ride a bike. Ou eu posso dizer cannot ride a bike. Interrogativa, passei o can para antes do sujeito. Can she ride a bike? May, might. May, simple present, might, simple past. Em outros tempos verbais, eu preciso substituir pela forma equivalente to be allowed to, ser permitido alguma coisa. São sempre usados nas formas may, presente, might, passado, seguidas de infinitivo sem to. Então, se o verbo é speak, por exemplo, may speak, might speak. Na pergunta e na negativa funcionam como auxiliar, ou seja,
igual a gente falou sobre o can, né? May not, ou coloco na pergunta may mais sujeito mais o verbo principal. May e might são usados para expressar probabilidade. Exemplos: it may rain later. Pode chover mais tarde. His itinerary might be the same as yours. O itinerário dele poderia ser o mesmo que o seu. Então, permissão. May I come in? Posso entrar? Might I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta? Eu poderia te fazer uma pergunta? Sugestão. It might be a good idea to stay here. Poderia ser uma boa ideia continuar aqui. You might try my cake. Você deveria provar o meu bolo. Para sugestão, a gente não usa may, a gente só usa might. Por isso que não tem nenhum exemplo aí com may, né? Vejam, para pedir permissão, eu posso usar can ou may might. Can could ou may might. Qual que é a diferença? A diferença é que may might são mais formais do que can e could. Tudo bem? Entre can e could é mais formal do que can, né? O mais informal de todos é o can. Beleza? Must. Esse só existe no simple present. Em outros tempos verbais, eu substituo por formas equivalentes. Por exemplo, to have to, ter que, alguma coisa. Então, must é sempre usado nessa forma, que está aí, must, seguida de infinitivo sem to. Então, por exemplo, se o verbo é speak, must speak. Na pergunta e na negativa, funciona como auxiliar. Ou seja, eu posso escrever must not speak. Ou, se eu estiver fazendo uma pergunta, eu coloco must antes do sujeito. Beleza? Must é usado para expressar obrigação. Exemplo, we must get up early. Nós devemos acordar cedo. The snow must go on. A neve deve continuar. Obrigatoriamente. Né? A moça da previsão do tempo falando. Proibição. You must not smoke here. Você não pode fumar aqui. You mustn't park here. Você não pode estacionar aqui. Vejam, eu coloquei os dois tipos de negativa com must, né? Must not ou mustn't na forma contrata. O must, indicando proibição, vai vir sempre na negativa. Uso must também para dedução. The lights are on. They must be home. Então, eu deduzi. Se as luzes estão acesas, então eles devem estar em casa. He lived in Paris. He must speak French. Ele já morou em Paris. Então, eu deduzo. Ele deve falar francês. Should, outro verbo modal. É sempre usado na forma should, seguida de infinitivo sem to. Então, se o verbo principal é speak, eu vou dizer should speak. Na pergunta e na negativa, funciona como auxiliar, ou seja, ele carrega o not, fica should not speak, por exemplo, ou shouldn't speak. E se ele for para a interrogativa, o should vem antes do sujeito. O should é usado para expressar conselho. Exemplo, you should study more. Você deveria estudar mais. You shouldn't drink so much coffee. Você não deveria beber tanto café. Expectativa. We should be back home. Nós deveríamos estar de volta em casa. I should get better with this medicine. Eu deveria estar melhor com esse remédio. O outro, obrigação. Crimes should be punished. Crimes devem ser punidos. We should pay our bills. Nós devemos pagar nossas contas. Então, olha lá, sujeito, should, verbo principal, na forma base, ou seja, no infinitivo sem to. Próximo verbo modal e último, né? Would. É sempre usado na forma would, seguida de infinitivo sem to. Então, por exemplo, se o verbo principal é speak, fica would speak. Na pergunta e na negativa, funciona como auxiliar. O que isso significa? Significa que quando eu for colocar na negativa,
O auxiliar é que carrega o not. Então, fica wouldn't, mais o verbo principal. Se ele for para interrogativa, would vem antes do sujeito. Would you, mais o verbo principal, por exemplo. Would é usado para expressar pedido. Exemplo, would you make a cake for me? Would you sell your bike to me? Quer dizer, você poderia fazer um bolo para mim? Eu gosto de bolo. I like cake. Would you sell your bike to me? Você poderia me vender sua bicicleta? Você me venderia sua bicicleta? Convite. Would you go with me to the party? Você iria comigo na festa? Would you like to travel with me? Você gostaria de viajar comigo? Ou eu uso para colocar um verbo na condicional. I would learn to play the piano if I had time. Eu aprenderia a tocar piano se eu tivesse tempo. I wouldn't like to go to the beach. Eu não gostaria de ir para a praia. Essas são as referências, né? Eu tirei desse livro aí, a maioria dos exemplos dessa aula. Estou à disposição para dúvidas. Participem, perguntem. Um beijo, tudo de bom.